Ai, desculpa, gente, eu tive que interromper um vídeo. Não reparem, tem sempre muito barulho aqui. O prédio em frente está em obras, às vezes tem a participação especial da minha cachorrinha. Enfim, vida real. Então, aqui é a carta da justiça, né? A mediadora entre duas vertentes, aparentemente as duas com razão, aparece a figura da mediadora, né? Aquela que é correta, justa, imparcial em seu aspecto positivo, né? O pendurado, olha só, todo mundo enlouquecido olhando aquela pessoa, né, de cabeça para baixo, mas ele está extremamente realizado e feliz, né? Ele está conseguindo enxergar as situações sob um outro ângulo, né? Sensacional. A morte. Olha que interessante, olha quantas camadas de entendimento tem essa carta, né? Aqui, uma senhora falando com a criancinha e um ser espiritual passando feliz. Então, pode ser a avó consolando a neta pela perda da mãe? Pode ser. Pode ser o fechamento de um ciclo, a idosa, né, revisitando a sua infância e partindo, né, para a vida real, para a vida espiritual. Sensacional, assim, é um tarô realmente para se estudar e praticar e buscar, e eu tenho certeza que várias e várias camadas de entendimento vão surgir a partir disso. A temperança, aparentemente os dois aqui, dois aspectos que não se conciliam e surge a figura da temperança harmonizando a situação. O diabo, essa carta é sensacional. Olha o diabo andando na contramão, né? Um aviso para ele diminuir a marcha, fumando um cigarro que pode ser de drogas, eu não sei. Dinheiro na mão, né? Bebida, um carrão aparentemente, e está indo pela vida sem freio, né? Vencido pelos próprios desejos, vencido pelas acorrentado às próprias sombras, né? O que parece extremamente bacana, né, para a nossa vida, ter bastante dinheiro, ter bastante prazer na vida, pode acabar se tornando para ele uma grande cilada, né? No aspecto positivo, essa carta é muito boa para as coisas materiais. Então é isso, o jogo vai revelar o significado de cada uma. A torre, né, um prédio desabando. A estrela, olha que sensacional, né? O prédio desabou e as pessoas estão sofrendo aqui, provavelmente soterradas, e aparece a figura dessa menina estendendo a mão, a esperança. Então nem tudo está perdido, né? Aquilo que se foi, ok, tinha que ir, mas a vida continua, né? Tem os bombeiros aqui salvando as pessoas, é um renascimento, a fênix. Então, muito legal. A carta da lua, essa mulher, e aqui as pessoas talvez não compreendendo a vida dela, né? Uns jovens rindo dela, e que tem muito a ver com o significado da lua. A lua é um mergulho, para mim é um mergulho profundo dentro de si mesmo, né? Do seu inconsciente. E nós temos essas figuras dentro de nós, né? Que nos criticam, que nos colocam para baixo, aquelas crenças, aquelas mágoas, aquelas dores que ficam nos atormentando. O sol, olha que carta linda, é a carta da capa, né? Que estampa tanto o livro quanto a caixa. Essa força, essa vibração, essa alegria, né? Essa realização em si mesmo. O julgamento, olha que carta sensacional. Aqui, aparentemente, pessoas bebendo, né? Ainda presas à força da materialidade. E aí chega um anjo aqui anunciando essas flores lindas. Então, um anjo anunciando uma outra vida fora do vício, ou fora, né, das nossas caixinhas.
e ela só olha para trás e segue, ela atende ao chamado. Essa carta é maravilhosa, a carta do mundo. As grandes criadoras, as grandes mães, e na minha opinião, eu ainda não li o livro, mas na minha opinião são as mães de cada continente, cada uma representando um continente da Terra e elas tecendo a vida na Terra, né? Como a mostrar, olha, essa realização profunda, esse despertar da consciência nos leva ao entendimento de que nós nunca estivemos sozinhos, né? Muito linda, muito... isso aqui é uma interpretação agora momentânea, né? Eu preciso estudar e ler mais esse livro, mas eu acho que caminha também por aí. O As de Paus, uma mulher já mais velha, esse deck é muito inclusivo, tem pessoas de todas as idades, pessoas com deficiências, pessoas com síndrome de Down, depois quando a gente chegar lá eu mostro, então é muito interessante. O As de Paus, aquela realização, aquela força, aquela vontade, e uma tela em branco para você fazer seu projeto, a sua realização, né? O 2 de Paus, eu confesso que eu não entendi ainda esse arcano, é um baterista. O 2 de Paus, para mim, tem muito o significado de alguém que tem a vontade. O naipe de Paus, ele fala dessa vontade, dessa força, dessa realização do sucesso, de conseguir chegar onde se quer. E, claro, também das energias, né? O 2 de Paus, para mim, sempre me traz a ideia daquela pessoa que quer seguir em frente, mas ela está presa. Se vocês repararem no deck de Rider-Waite, um dos bastões está preso, né, naquela construção, e o outro está solto na mão dele. Então, eu sempre vejo assim, a pessoa quer ir adiante, mas ela ainda tem alguns impedimentos. E aqui, eu não entendi. Eu ainda vou olhar melhor esse arcano. Se alguém entender, por favor, deixa aí a sua ideia e seu comentário, tá? O 3 de Paus, né? Aí sim, já se desembaraçou, recebeu ajuda, né? O 3 é essa parceria, recebeu ajuda e estão seguindo adiante, desbravando novas terras. 4 de Paus, aqui é uma representação que se assemelha muito ao Rider-Waite, né? A representação que a Pamela Smith fez, né? Como se fosse uma celebração e todas as pessoas felizes, aquela realização, aquela estrutura, uma estrutura de vontades, vontades que se harmonizam e que chegam a um auge, né, de alegria e de positividade. O 5 de Paus, que geralmente é mostrada aquela disputa, mas é também aquela força de luta para se conseguir o que quer, no seu aspecto positivo. Então aqui, ó, os cachorrinhos num primeiro plano é um cabo de guerra, mas é uma brincadeira. Aqui, né, num segundo plano, duas crianças realmente talvez brigando, um senhor intervindo ali para acabar com essa briga, e aqui um outro sendo carregado, né? Ele tá, o naipe está representado aqui pelo cabo do guarda-chuva, e de repente ele tropeça talvez com o vento e com a atitude dessa menina, enfim, toda essa energia do fogo e a crise do 5. Então, uma cena intensa e até um pouco caótica, né, que nos remete ao significado do arcano. O 6 de Paus, né, é uma representação da vitória, e como o tradicional, né? 7 de Paus, a vontade de fazer, impor a sua convicção. Então aqui é uma ativista, né, a cena que é uma árvore e um coraçãozinho da Mãe Terra, então ela lutando, apesar de todos os contras, né, dos policiais aqui armando né, uma resistência, ela está lá, ela está brigando pelas suas convicções, pelas suas ideias, né, então sensacional. O 8 de Paus, que são aqueles
né, aqueles bastões caindo no alvo, aqui a casa para vender, e ela recebendo um comunicado pelos correios. Provavelmente ela vai conseguir vender a casa, e talvez mais rápido do que ela pensava, né? Aqui o menininho já está com um avião e a mala nas mãos, como quem diz, opa, já vendemos e já vamos embora, né? Então o movimento, a vitalidade, a força que vem com muita rapidez na nossa vida, né? E as notícias, os comunicados. O 9 de paus mostra uma pessoa que talvez em situação de rua, né? E bem machucado pelas batalhas. Após tanta luta, né? O naipe de paus é um naipe de luta. Ele aqui já adquiriu, o 9 já traz a maturidade. Então ele já adquiriu, apesar dos ferimentos, apesar das lutas que ele travou durante a vida, ele já adquiriu uma capacidade de vencer a si mesmo, né? Então ele já luta, mas com sabedoria, luta com maturidade, e já não se deixa muito levar pelos ataques das outras pessoas, né? Ele sabe tudo que ele já viveu e onde ele quer chegar. O 10 de paus é a representação, né, clássica da exaustão, da sobrecarga. Então aqui um telefone tocando, né, papéis amassados, então a pessoa refazendo os projetos, refazendo as ideias, e o reloginho como a avisar que o tempo já está se esgotando, já é de noite, talvez ela tenha um projeto para entregar e ainda não conseguiu, e essa sensação de desespero. No positivo, essa carta fala, olha, você é um herói, você vai conseguir chegar onde você quer. Apesar da carga ser grande, peça ajuda, mas você vai conseguir. O pajem de paus, né, um menininho aventureiro lá com uma lanterna à noite, e não está se importando, os amigos estão até assustados, mas ele segue em frente. Então, assim, é aquele impulso juvenil que pode ser imaturidade também. Ele pode levar um tombo e cair nesse rio aqui, né? Então, bem interessante. O cavaleiro de paus, né? O naipe de paus é fogo, e todos os cavaleiros dentro do tarô também tem o elemento fogo. Então, aqui é fogo do fogo. Então, é aquele jovem que não tem medo, não tem barreiras que o segurem, né? Então, você vê, ele está com uma moto super poderosa e talvez correndo muito pelo rosto, né, assustado dessa senhora. As outras estão felizes com aquela demonstração de força e de poder que ele tem. E é uma imagem bem forte e bem significativa, né, sobre o cavaleiro de paus. Inclusive até o cabelo remete ao fogo, né, às chamas. A rainha de paus é a representação dela, da autora, porque, deixa eu ver se é aqui, olha, onde fala dela, não sei, onde eu tinha visto ontem, agora eu não sei, eu acho que é aqui mesmo, eu não sei, eu vou depois, eu não sei onde é, mas em algum lugar aqui fala sobre ela, e tem essa foto, né, desse arcano, e eu acredito que seja ela mesma. Não sei se é na caixa, não. Enfim, a rainha de paus, a mulher poderosa, regendo, né, a sua vida, regendo o seu sucesso. A rainha de paus é a rainha luz, né? Tem a força do yang, que é o girassol. O sol é a energia yang. Então ela traz o girassol aqui, a representação dessa mulher que é yin e é yang também, como o próprio naipe, né, de paus. Mas você vê como ela brilha, os fogos, né, explodindo, ela tem sucesso, ela chama atenção por onde vai. Então, e é uma mulher de realizações, né? Linda, linda essa carta. O rei de paus, aqui é um deficiente visual, mas independente de qualquer coisa, ele não precisa ver o caminho. Ele segue, ele vai em frente, ele vence as suas barreiras, porque a chama interna o conduz, né? Maravilhoso.
Agora nós entramos no naipe de ouros, o Ás de ouros. Olha só, a pessoa está começando uma construção de tijolos. Então, o naipe de ouros, ele fala dessa estrutura, né, de obras que são feitas para durar, obras do tempo. E aqui, ele está construindo, esse rapaz está construindo, começando uma construção. Olha lá, está com nível, a pá, né, a carteirinha aqui mostra a moedinha, ele está começando. Então, é um projeto que tem futuro, né? Está nos primeiros passos de um grande projeto. O 2 de ouros, né? Ele é o se vira nos 30. Ele está aqui, uma pessoa chamando ele, a outra querendo pagar, os outros chamando também, e ele tendo que entregar a comida, né, para as pessoas. Então, mas ele está lá de boa, ele está se virando, né? No negativo, mostra uma pessoa que não tem recursos. Ela joga com os recursos, mas não tem muito futuro com aquilo ali, né? E aqui traz esse aspecto mais positivo. O 3 de ouros, né? Olha, todas as pessoas tendo que trabalhar juntas, elas tendo que trabalharem juntas, para que o barquinho lá, a balsa, né, passe por essa construção. Então, é a união dos esforços para que um projeto se concretize. Eu achei essa carta aqui sensacional. 4 de ouros, olha que sensacional. 4 de ouros é aquela carta que fala da estrutura do 4 com a densidade da terra. Então, é o apego, é o acumular, né? É o segurar. Então, aqui, olha que interessante, olha que sacada. Um castelo construído na areia. Será que nossas posses, que nós achamos que são nossas, são castelos de areia? Né? Quem é que leva as posses para após a morte, para outra vida, para outras vidas? Então, sensacional, sensacional. O 5 de ouros é a crise na matéria, né? Essa carta no tarot tradicional, a Pamela desenhou como pessoas renegadas pela igreja. Ela, inclusive, na carta tradicional, as pessoas estão de muleta, estão doentes, enfaixadas, porque é uma representação das pessoas que tinham lepra. Elas andavam com um sininho no pescoço, para avisar aos outros da sua presença, para as pessoas se afastarem. E nem mesmo na igreja elas podiam entrar. Então, aqui mostra o outro lado, né? Da pessoa ganhando dinheiro num ambiente lá quentinho, né? Feliz da vida, sem perceber a necessidade dos que estão à volta, né? Um cadeirante aqui no frio, um pedinte, uma criança, talvez com fome. Então, mostra essa dicotomia, né, entre o ter e o não ter, entre aqueles que possuem, mas que não dividem, né? E esse equilíbrio, né, ele vai acontecer no 6 de ouros. Aí sim, vem a generosidade e com a justiça também, né? Aquele que precisa recebe, aquele que não merece não recebe. Então, essa é uma carta que fala de justiça também. E do esforço que nós fazemos, né? Quem sabe o nosso comportamento nas fases positivas da vida, nosso comportamento de apego, né, ou de generosidade, possa refletir numa outra fase em que nós teremos abundância ou escassez, né? O 7 de ouros, que é uma carta muito interessante, que aqui é uma artesã que trabalhou e agora colocou para vender, que é exatamente a representação do 7 de ouros. É aquela plantação, aquele esforço, aquele trabalho, e que a pessoa vai receber. Se o trabalho é bom,
vai receber seus frutos. Plantou boas sementes na vida, vai receber de volta. Plantou sementes ruins, né, ou que prejudiquem outras pessoas, vai receber também. Então aqui é a recompensa pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né? O naipe de ouros fala muito desse trabalho. Olha o rapazinho com síndrome de Down aqui, né? Isso a própria autora, eu vi uma live de um rapaz inglês, né? Eu acho que eu já falei, a autora é inglesa, e ela cita que esse rapazinho é um rapaz com síndrome de Down. E aqui, olha, você vê o esforço dele. Independente das dificuldades que ele tem, ele está se aprimorando, ele está aprendendo. O 8 de ouros fala muito disso, desse aprimoramento, desse trabalho, né, que nós colocamos nas coisas num nível já de especialização. Então, ele não está como um aprendiz do beabá, ele está se especializando na arte da marcenaria, né? Sensacional. O 9 de ouros é a abundância, é a fruição de tudo que você já construiu durante a vida, né? Com calma, com tranquilidade. Então eu vejo muito essa cena aqui, né? Ela tomando chazinho, o conforto que você adquire após né, todo um esforço no trabalho, na dedicação, na construção das coisas materiais, né? Na saúde, por exemplo, esse naipe também fala de saúde. E o 10 de ouros, a realização. Aqui uma representação muito mais ou menos assim da árvore da vida, né? Aqui é toda a construção de uma vida em que você já compartilha com as outras pessoas. A sua riqueza, a sua abundância, os seus valores pessoais. Para mim, o naipe de ouros também fala de valores pessoais, valores internos, caráter, honra, dignidade. Eles são passados para as próximas gerações. O pajem de ouros, olha que interessante isso. Ele é um jovem empreendedor, né? Passeando com os cachorrinhos para ganhar já o seu dinheirinho. O cavaleiro de ouros, muito concentrado, muito na dele, cuidando dos seus bens, das suas posses, ou talvez, quem sabe, também um rapaz já desenvolvendo seu próprio negócio de lava-jato, quem sabe, que não é a jato. A rainha de ouros, olha que linda essa cena, né? Ela plantou isso tudo, né? Plantou essas verduras, esses legumes, ela tem lá a sua propriedade e está vendendo o fruto do seu trabalho. Então, ela é abundante, né? Olha, tudo fresco, tudo abundante, a terra produz, ela gera. E a representação da mãe também, que tem muito a ver com a rainha de ouros. Ela cuida, ela nutre, ela protege, né? O rei de ouros já é um grande fazendeiro, né? Ele já tem uma propriedade, olha ele aqui, uns grãozinhos que podem ser de café e o dinheiro, né? Já tem uma sacolinha ali, bastante, tem tratores, ele já conseguiu uma grande realização material. E aí vamos para o naipe de copas. Olha que lindo, as de copas, que interessante. Copas fala do nosso emocional, do nosso afeto, daquilo que nós colocamos de amor na vida. Geralmente, essa representação nos outros baralhos mostra uma taça sozinha, vazia. E aqui é uma equipe. E aí me remete a um significado que eu particularmente tenho muito no naipe de copas, é que não há possibilidade de se amar sozinho. É preciso o outro para você poder amar, é preciso da contraparte. Você não ama o nada, você ama algo ou alguém fora de si mesmo. Então aqui o As de Copas, ele traz esse amor que abunda, que transborda da copa, porque inclui muitas outras pessoas. É um trabalho em equipe que trouxe a vitória. Sensacional, né? O 2 de copas fala das parcerias, então aqui talvez um casal, talvez um grupo de dois amigos, enfim. Aqui duas amigas que se encontram, né? A menininha segurando o cachorro, deve ser filha
né, de uma delas, talvez, um casal já mais velho, então dessa harmonia, desse encontro, né, dessa parceria. O 3 de copas, aquela alegria, né, de partilhar o que você tem com outras pessoas. O 4 de copas é o afeto. O naipe de copas, ele representa o elemento água, ou é representado pelo elemento água, e a água não dá para ficar paradinha, né? O que acontece com a água parada? Ela apodrece. Então, o 4 de copas, ele traz essa representação sempre, né, de uma pessoa chateadinha. Por quê? Porque amor que não flui, afetividade que não flui, emoção que não flui, estraga, né? É um excesso de mimo, talvez, a pessoa muito voluntariosa, querendo só receber ao invés de dar. Então, a pessoa está ali sozinha e no tédio, né? Por quê? Porque precisa fluir, porque precisa haver troca. É como eu falei, o naipe de copas, ele pressupõe a troca. Não dá para ser feliz sozinha, né? Aliás, dá, mas não dá para você guardar toda a afetividade só para si, querer só receber. É preciso compartilhar, né? O 5 de copas traz essa... Eu vou até chegar um pouquinho mais perto para vocês perceberem essa carta. Olha que interessante, né? A pessoa ali é como um espírito, ela chorando a perda, ela chorando a perda num túmulo, e talvez a pessoa por quem ela chora está aqui em espírito falando, olha, não chora não, a morte não existe, né? Eu estou aqui um anjo, né? Com pérolas talvez, ou com flores, uma coroa de flores aqui nas mãos, enfim, inúmeras camadas aqui de entendimento dessa carta, falando, olha, nem tudo está perdido. O 6 de copas, aquela harmonia, eu vejo em vários níveis a harmonia com a nossa criança interior, a harmonia com o nosso passado, a reconciliação. O número 6 sempre fala de reparação, reconciliação, refazimento de rotas, de ideias. Então, o 6 de copas pode ser também aquele reencontro com alguém que propicia a conciliação, duas pessoas que estão brigadas e se encontram e fazem as pazes, né? O 7 de copas, aquelas inúmeras possibilidades, inúmeras cores aqui da tinta da tatuagem que estão à nossa disposição, tanto para o positivo como esperança ou para o negativo como ilusão. O 8 de copas eu acho que me representa essa carta, a vontade que eu tenho de fugir quando tem que lavar a louça, entendeu? Então aqui tudo, olha, a roupa para passar, a pia cheia de louça, né? A vassoura e o rodo aqui, e a pessoa simplesmente vai embora. Fez muito bem, minha filha, é isso, entendeu? É por aí, de vez em quando a gente tem que fechar os olhos e seguir e deixar a louça para trás. O 9 de copas, essa maturidade do amor, então você vê que aqui, possivelmente um casal maduro, ele já é um pouquinho grisalho, o amor maduro, né? O amor que não é só para si, que compartilha com todos os outros, a abundância, né? Das pessoas comendo, bebendo, brindando ao amor dos dois. Então, uma cena bem linda, bem linda. O 10 de copas é uma imagem bastante tradicional, né? A família, a realização do amor, que, na minha opinião, o arco-íris sempre fala de uma luz que brilha sobre todos. Então, é um amor que não é restrito a um grupo só. É um amor que se expande para toda a humanidade. Todos, né, são capazes de serem abençoados por esse amor. Pajem de copas, a criança criativa. O cavaleiro de copas, o chavequeiro, tá aqui lá tocando, ele é criativo, é artístico, como o próprio naipe, e ele tá lá chavecando a menina que tá passando no metrô. Isso é muito comum na Europa, né?
as pessoas ficarem fazendo suas apresentações artísticas nos corredores, né, nos túneis ali dos metrôs. Aqui a Rainha de Copas eu achei sensacional essa representação, né? Uma mulher generosa, amorosa, e está conversando com esse morador de rua, ele cheio de dreadlock, né? Uma barba toda estranha. Ela não tem medo, o amor quebra essas barreiras. Ela está lá oferecendo alguma coisa e conversando e sorrindo. Não só o alimento material, mas o alimento emocional, afetivo. Enquanto as outras pessoas lá, tudo em preto e branco, elas passam e nem percebem essa luz que está acontecendo aqui, né? O rei de copas, o paizão, né? Ele é um homem poderoso como todo rei. Ele tem, né, o elemento ar também na sua constituição. Então ele é prático, ele é objetivo, ele é correto, justo, mas é amoroso também. E todo cheio de tinta, né? Representando esse lado artístico do naipe de copas. Aí nós entramos no naipe de espadas. O ás de espadas é uma cirurgia, o cachorrinho passando por uma cirurgia. E aqui eu vejo a precisão, né, da palavra, do pensamento. A gente nunca pode esquecer que o naipe de espadas, ele fala sobre mente, sobre palavra, sobre manifestação. E aqui eu vejo essa precisão, né? Você é preciso com as suas palavras. Você tem uma opinião firme, formada sobre o que deve fazer. O 2 de espadas, a pessoa um pouco, né? Ela não quer ver esse aviso final que chegou aqui. As filhas lá provavelmente brigando, uma já levantando a mão para bater na outra. E ela fecha os olhos e cruza os braços e ela não quer saber de nada. Talvez, né, ela não tenha condições de lidar ainda com essa pressão mental, né, com tantas vertentes, para onde eu vou, o que eu falo, né? Então ela não sabe ainda para onde vai e ela se fecha um pouco. O 3 de espadas, aquela representação clássica, né, do coração partido, que na verdade, olha, aqui tem um coraçãozinho no tecido, né? Um coração partido, as tesouras, a almofadinha com 3 alfinetes, e aqui um quadro de um casal feliz, representando ela, né? E representando provavelmente a perda dessa pessoa amada, né? Mas no positivo, essa carta fala de uma conversa que estabelece o entendimento, né? Fala também da razão que vem, né, para acabar com o sofrimento. A pessoa está partida, o coração está partido em 2 partes, de alguém que se foi, de algo que aconteceu. O coração está partido. Vem uma terceira espada, que é a espada da razão. Fala, olha, não, vamos levantar a cabeça, vamos pensar nisso com mais assertividade, com mais racionalidade. Então, no positivo, essa carta fala, olha, vamos parar de sofrer, vamos encontrar o meio termo, vamos encontrar o equilíbrio nessa história, né? O 4 de paus para mim, a carta de boa na lagoa. Ele tá aqui, construiu uma cabaninha, tá lá tranquilo, meditando, aquele momento de organizar os pensamentos, de colocar as ideias em ordem. Eu não sei por que aqui tem 4 gambazinhos embaixo da terra, não sei o significado disso, e depois eu vou ver no livro. O 5 de paus é aquela pessoa que quer impor as suas opiniões, quer ter razão, né? E ninguém sai feliz. Então aqui uma chefe de cozinha e outros 2 lá emburrados, e ela quer fazer do jeito dela, né? Então essa crise, né? Todo 5 traz essa crise em termos de opinião, de conversa, né? De pensamento. Os 6 de espadas são as pessoas patinando, talvez sob um lago congelado, elas partindo, né? E aqui, essa carta me fala muito dessa reconciliação de ideias também, que não cabe muito nessa representação. O 7 de espadas, né? Aqui, olha, a janela está quebrada
E esse cara roubou um monte de coisa desse senhor e provavelmente colocou a culpa nesses dois. Essa carta já falou para mim de uma desconfiança que eu tinha de um projeto que eu criei, terapêutico, e uma colega de trabalho aproveitou as minhas ideias e criou também um projeto. E na época, essa carta me confirmou o plágio de ideias, o roubo, né? Lembrando, o naipe de espadas é o naipe das ideias, é o naipe do pensamento, o roubo das ideias, o roubo dos seus projetos, o plágio, né? O 8 de espadas, né? A pessoa já não está aguentando mais aquela pressão, né? Aquele aprisionamento. Então aqui o cachorrinho uivando, a criança chorando e ela presa nessa realidade, presa nas angústias mentais. Ela não quer nem encarar o que ela precisa fazer. Talvez trocar a fralda da criança, talvez dar comidinha para o cachorro, não sei. Então ela não quer, ela está fechada nas próprias angústias e ela pode sair dessa situação agindo, né? Mas ela está aprisionada ali, está paralisada. O 9 de espadas é aquele aprisionamento muito mais mental do que real. Então aqui traz a representação dos signos, aqui o relógio falando, olha, são ciclos, são fases, remédios talvez para dormir. O colar dela é uma gilete, então talvez representando a automutilação que nós fazemos quando nós não controlamos os nossos medos, as nossas paranoias, né? O 10 de espadas, que é esse ataque, é uma visão bastante tradicional, mas lembrando, né, o naipe espadas fala de opiniões, de ideias, de pensamentos, de projetos no papel. Eu vejo o 10 de espadas no positivo como, por exemplo, a entrega de um TCC, a entrega bem sucedida de um projeto, né? Então é a finalização, todo 10 fala de finalização. Então é uma finalização bem sucedida de um projeto intelectual. No negativo, sim, ataques verbais, fofocas e, enfim, é a destruição através da palavra, né? Pode ser. O pajem de espadas, o menino curioso, inteligente, né? Investigador. O cavaleiro de espadas, né? Um pouco dinâmico demais com essa tesoura e assustando a pessoa que está ali. Então ele é muito impulsivo e ele usa muito bem o instrumento que ele tem, né? Mas não deixa de causar um certo medo em quem está em volta. A rainha de espadas eu achei sensacional. Sempre passam a ideia de uma mulher fria e amargurada e mal-humorada, sim, pode ser no negativo. Mas olha que sensacional, uma cientista, ela que tem aquele lacinho sobre câncer de mama, então provavelmente uma pesquisadora, uma grande cientista com a faca na mão, né, uma cirurgiã talvez, estudando, né, a cura do câncer de mama. Sensacional essa representação. E por fim, o rei de espadas, um grande magistrado, né, usando a sua inteligência, o seu raciocínio. O rei de espadas, todo rei, como eu já falei, traz o elemento ar. Aqui o espadas é o elemento ar, então ar mais ar. É a pura razão, a pura racionalidade, a pura honra, né, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Uma pessoa extremamente honrada que veste a toga para né, decidir digamos assim, fazer a justiça. Sensacional. Bem, gente, então é isso. Eu acho que o vídeo ficou bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou encantada, né, com esse deck. E eu acredito que é um material, assim, não só de trabalho, mas com certeza de estudos, que vale muito a pena adquirir, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Eu vou trazer
outros vídeos de decks que forem chegando, e às vezes até outros que eu já tenho aqui, carta a carta, decks que eu considero interessantes e que possam ter uma revisão em português, né? Que geralmente a gente só encontra em outras línguas, tá bom? Muito obrigada, então, fica com Deus, um beijo.